A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui agora para a nossa aula de revisão de prova, né? Onde nós faremos aqui o questionário, responderemos os questionários das 5 lições e faremos de modo que nós vamos falar, vamos dar as respostas e dizer também qual página está a referência para aquela resposta, para que você possa fazer uma leitura complementar e com isso se preparar melhor para a prova. Mas os comentários referentes à resposta propriamente dita, nós faremos só com relação às respostas que forem erradas. As respostas que forem erradas nós vamos estar dando a página e fazendo comentário dizendo aonde foi o erro da questão, tá bom? Vamos começar então, porque são muitas questões, são 30 questões no total, e nós precisamos fazer o quanto antes para que não fique também muito extenuante. Eu darei um tempinho de uns 10 segundos para que você responda. Você pode dar pausa na sua casa, você pode dar pausa enquanto estiver vendo essa revisão e depois ir soltando de acordo com a necessidade para poder ver se você está bem ou não. Sugiro que você faça sem olhar e só verifique o livro depois para poder fazer a correção das suas dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato conosco e nós estaremos respondendo as questões que ainda sejam pertinentes. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar porque ainda tem muita coisa para a gente ver hoje. O primeiro questionário está na página 39. Vamos começar a dar as nossas respostas. A primeira questão é: quando se tem em mente as epístolas dos pais apostólicos, deve-se entender que era hábito na época seguir o estilo clássico da literatura greco-romana, certo ou errado? Parabéns para você que respondeu certo. Realmente a literatura greco-romana era o estilo utilizado por hábito pelos pais apostólicos quando escreveram as suas epístolas. Essa questão está com a sua resposta na página 11 do seu módulo. Vamos para a questão número 2. Alguns comentaristas dividem as cartas epístolas do Novo Testamento em 4 blocos distintos: epístolas escatológicas, epístolas soteriológicas, epístolas eclesiológicas e epístolas pastorais. Certo ou errado? Parabéns novamente para você que respondeu certo. Essa questão também tem sua resposta na página número 11. E realmente os comentaristas dividem as cartas do Novo Testamento em 4 blocos distintos, as quais foram citadas: escatológicas, soteriológicas, eclesiológicas e pastorais. Vamos para a questão número 3. A carta aos Coríntios ficou conhecida como o Evangelho da Salvação, certo ou errado? Para você que acompanhou as aulas, viu a videoaula ou esteve presencialmente na aula do nosso módulo, você respondeu de forma correta que essa questão está errada. A resposta está na página número 12 do nosso módulo, e a carta que recebe o nome de Evangelho da Salvação é a carta aos Romanos. Logo no início ele já dá no título da nossa lição dizendo que Romano, o Evangelho da Salvação, e na página 12 mesmo ele já vai falando que devido à riqueza da epístola, e o assunto ela ser muito completa, no sentido literário dela, no que tange a teologia contida nela, ela é conhecida como o Evangelho da Salvação.
Então, essa resposta correta, essa seria a resposta correta, e não Coríntios. Coríntios não é o Evangelho da Salvação. Vamos para a questão número 4. Corinto localizava-se num istmo, porção de terra que entra mar adentro, e se abria na forma de uma mão com acesso ao mar por dois lados da cidade. Certo ou errado? A resposta está correta. Os detalhes dessa questão estão na página 26. Na página 26 você vai ter essa cobertura acerca de onde se localizava a cidade de Corinto. Questão número 5. Paulo era exigente e rígido em seus pontos de vista, mas também suficientemente humilde para pedir perdão caso alguém se ofendesse com suas palavras. Certo ou errado? Parabéns para você que respondeu certo. A questão está na página número 30. O estudo na página 30 vai dar a condição para que você responda essa questão. Questão de número 6. A epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita para as igrejas da Galácia, conforme Gálatas 1, verso 2, um distrito da Ásia Menor, fronteiriço a Frígia, Ponto, Bitínia e Capadócia. Certo ou errado? Muito bem para você que disse que essa questão está errada. Na verdade, ela é uma pegadinha, porque a epístola de Paulo aos Coríntios não foi escrita para as igrejas da Galácia, né? A carta escrita para as igrejas da Galácia, conforme capítulo 1, verso 2 de Gálatas, foi escrita aos Gálatas e não aos Coríntios, né? Então, essa resposta está na página 35, logo na primeira linha da página, e é interessante ler a página inteira. Bom, vamos então para o questionário número 2, que está na página 69, e vamos ver as respostas dessa segunda leva de perguntas, de assertivas, para que você diga se está certa ou errada. A primeira questão é assim: Éfeso era a mais importante cidade a oeste da Ásia Menor, onde atualmente está a Turquia. Certo ou errado? Muito bem, a resposta está certa. Na página 43 você vai ter essa informação que Éfeso era de fato a mais importante cidade a oeste da Ásia Menor, onde atualmente está o país da Turquia. Segunda questão: o objetivo da carta de Paulo aos Efésios era o de expandir o conhecimento dos irmãos a respeito da fé, da graça e dos mistérios de Deus. Certo ou errado? Muito bem, resposta correta. Essa questão está detalhada na página 44 do nosso módulo, e ali você vai ver que o objetivo de Paulo aos Efésios era realmente este, de expandir o conhecimento dos irmãos a respeito da fé, da graça e dos mistérios de Deus. Pergunta número 3. Nos capítulos 2 e 3 aos Efésios, Paulo mostra que judeus e gentios não estão mais separados, nem são mais tratados separadamente por Deus, porque agora foram unidos, tornando-se um só povo. Certo ou errado? Resposta certa.
Isso foi tratado na página 47 do nosso módulo, onde ele vai dar exatamente esses detalhes, tá? É uma boa leitura que vale a pena. Questão número 4. Os cristãos de Coríntios enviaram 2 vezes socorro material para suprir as necessidades de Paulo depois que este partiu, conforme está em Filipenses capítulo 4, versos 15 a 16. Parabéns para você que respondeu que essa questão está errada. Na página 56 ele vai dar a resposta correta, aonde diz, né, e historicamente nós sabemos que os cristãos de Filipos enviaram 2 vezes socorro material para suprir a necessidade de Paulo depois que ele partiu, conforme o capítulo 4, versos 15 a 16 da carta aos Filipenses. Então, muita atenção nessa questão, porque pode confundir e fazer com que você erre na prova. Vamos para a questão número 5. Justino Marte atestou a veracidade da epístola aos Colossenses ao citar o texto de Colossenses 1,15, o primogênito de toda a criação, uma referência a Cristo. Certo ou errado? Resposta certa. Lá na página 62 você vai ter essa informação, né, logo no início do estudo a epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos para a questão número 6. O alvo da epístola aos Colossenses é reagir contra os ensinamentos falsos dos judeus, expondo a verdadeira fé em Cristo. Por isso, Paulo fala sobre os seres celestiais, enfatiza a majestade de Cristo e a completude da redenção realizada na cruz. Resposta certa ou errada? Resposta certa. Essa questão está com o seu detalhamento teológico na página 63 de nosso módulo. Veja, estude, porque é muito importante. Vamos então para a lição número 3, questionário número 3, que está na página 107. Primeira questão. Tessalônica era uma cidade portuária da Macedônia, certo ou errado? Resposta certa. Na página 72 é dada essa informação da localização de como era a cidade de Tessalônica, né? Que era de fato uma cidade portuária localizada na Macedônia. Vamos para a questão número 2. O Evangelho foi pregado pela primeira vez em Tessalônica por Marcos e Timóteo, cujo registro está em Atos, capítulo 17, versos 1 a 9. Certo ou errado? Resposta errada, né? O Evangelho foi pregado pela primeira vez em Tessalônica por Paulo e Silas. E esse, de fato, foi registrado em Atos 17, versos 1 a verso 9. Então, na verdade, ele só mudou o nome dos personagens, mas, na verdade, não foi Marcos e Timóteo, mas sim Paulo e Silas. Vamos para a questão número 3. Ele só está na página 74, essa questão. Essa resposta na página 74. Vamos para a questão número 3. O ensinamento de Paulo sobre a vinda do reino de Cristo é que causou a grande perseguição dos judeus que afirmaram que ele procedia contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Resposta certa ou errada? Resposta certa, né? Página 76 você vai ter a confirmação dessa resposta. Realmente foi por causa disso
né, com essa acusação que os judeus tentaram perseguir Paulo enquanto ele ensinava, né, acerca do reino de Cristo, né? Então, isso lá na cidade de Tessalônica, né? Então, vamos continuar. Questão número 4. Os relatos de Tessalônica, depois que Paulo enviou a primeira epístola, mostram que a fé e o amor daqueles irmãos aumentaram significativamente e que a perseguição não abalou a fé dos irmãos. Resposta certa ou errada? Resposta certa, né? Aqui nós já estamos dentro do estudo da segunda epístola de Paulo a Tessalonicenses, e nós vamos ver na página 79 que de fato os relatos que chegaram a Paulo depois da primeira epístola mostravam que a fé e o amor daqueles irmãos aumentaram significativamente e que a perseguição não abalou a fé dos irmãos ali naquela igreja. Vamos para a questão número 5. Paulo trata da teologia do trabalho porque muitos irmãos, com a desculpa de que estão se preparando para a chegada do Senhor, se tornaram desordeiros e passaram a viver às custas dos outros, conforme está relatado em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 16. Certo ou errado? Resposta certa, né? Na página 80 vai estar detalhando essa questão, e onde realmente nós vamos perceber que alguns irmãos naquela localidade se deixaram levar por essa ideia e passaram a viver de forma que não agradava a Deus. E Paulo exorta essas pessoas em 2 Tessalonicenses 3, versos 6 a 16, acerca dessa postura, né? Vamos para a questão número 6. Nero colocou fogo em Roma em 63 d.C., culpando os cristãos pelo incêndio. Nero inventou todo tipo de crueldade contra os cristãos. Certo ou errado? Resposta certa, né? Lá na página 100, nós vamos ver a questão de Nero, né? Vai ser feita essa relação com Nero no capítulo Prisão e Martírio de Paulo, onde vai ter uma colocação referente ao livro História Eclesiástica de Eusébio, em que ele afirma que Paulo foi martirizado durante o Império de Nero, né? E aí ele vem descrevendo algumas coisas com relação às posturas de Nero em relação aos cristãos. Então, na página 100, você vai ter o estudo relacionado a essa questão, e ela está certa. Vamos para o questionário número 4. Questionário número 4. Vamos tratar das cartas dos Hebreus e Tiago. Então, vamos para a questão número 1. Hebreus trata da supremacia e da suficiência de Jesus Cristo como aquele que trouxe revelação e que se tornou o mediador da graça de Deus. Certo ou errado? Resposta certa, né? Na página 113, na questão, no título tema, nosso módulo vai falar exatamente isso, né? Que Hebreus trata da supremacia e da suficiência de Jesus Cristo como aquele que trouxe a revelação e que se tornou mediador da graça de Deus, né? Então a resposta está certa, página 113. Vamos para a questão número 2. Em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 14, o escritor mostra que a mais alta revelação é dada aos crentes, mostrando que o Filho de Deus é maior que os anjos. Resposta certa ou errada?
resposta certa, né? Na mesma página 113, no capítulo, no título Introdução, né, onde vai falar da introdução, você vai ver que realmente, de fato, a mais alta revelação é dada aos crentes, mostrando que o Filho de Deus é maior que os anjos. Isso está no capítulo 1, versos 1 a 14. Então a resposta está certa. Vamos para a questão número 3. Basta para o crente depender unicamente da ação da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 12 a 13. Certo ou errado? A resposta está certa. Página 117, no título Exortação a uma vida de comunhão com Cristo, onde vai falar exatamente desse capítulo 4, do verso 1 a 16, né? Logo na página 117 ele vai falar que basta para o crente depender unicamente da ação da palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, verso 12 a 13. Então a resposta está certa. A questão número 4. Enquanto o sacerdócio de Arão era exercido na terra, o de Cristo é exercido no céu, onde ele entrou com seu próprio corpo. Hebreus capítulo 8, verso 3. Resposta certa ou errada? A resposta está correta. Na página 132 você vai poder conferir essa resposta que está dentro do sumário dos capítulos anteriores de capítulo 8, 1 a 13. Então vale a pena dar essa lida lá também, a resposta está correta. A questão número 5. A epístola de Tiago exala o mesmo fôlego da retidão de vida apresentada nos evangelhos, retidão que o Sermão do Monte apresenta como a mais sublime realização da lei. Resposta certa ou errada? Resposta certa. Na página 132 você vai ter essa resposta lá, a explicação dessa afirmativa. Vamos para a questão número 6. Pecados cometidos por falar demais, ainda que não sejam vistos como algo relevante, são uma ofensa contra a lei do amor. Resposta certa ou errada? Resposta certa. Na página 132 também vai estar falando acerca disso. Então você estude e vai encontrar essas duas respostas na página 132. Vamos para o quinto e último questionário. Página 177. Questão número 1. Pedro foi levado a Cristo por André, seu irmão, que era discípulo de João Batista, e passou a seguir a Jesus depois que seu mestre João Batista apontou para Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29 e 35 a 37. Resposta certa ou errada? Resposta certa. Na página 150 você vai encontrar essa análise feita pelo comentarista do módulo acerca de como Pedro foi levado a Cristo, né? Então a resposta está correta. Questão número 2. Quando Jesus viu a João pela primeira vez, deu-lhe um nome pelo qual é conhecido até hoje, indicando qual seria a sua função na igreja. Pedro em grego ou Céfas em aramaico, que quer dizer uma pedra. Resposta certa ou errada?
Resposta errada, né? Não foi João que recebeu o nome de Pedro e nem de Cefas. Quem recebeu esse nome foi Pedro, Simão Pedro, né? Então, essa resposta está errada, está na página 150, na parte que conta a história de Pedro. Então, está na mesma página da primeira questão. Vamos para a questão número 3. Homens da Capadócia, Ponto e da Ásia estavam presentes no dia de Pentecostes, por ocasião da descida do Espírito Santo em que Pedro discursou. Resposta certa ou errada? Resposta certa, né? A página 155 nós temos essa resposta, a confirmação dessa resposta no tópico a quem a carta foi enviada. Dá uma lida, uma estudada para poder você não perder essa referência. Página 155, a resposta está correta. Vamos para a questão número 4. O propósito da segunda epístola de Pedro é tríplice. A. Estimular o crescimento cristão. B. Combater os falsos ensinos. E C. Encorajar a vigilância, tendo em vista a segunda vinda do Senhor. Resposta certa ou errada? Resposta certa, né? Essa análise está feita na página 162 do nosso módulo, aonde ele faz essa abordagem acerca desse propósito tríplice da segunda epístola de Pedro, que era estimular o crescimento cristão, combater os falsos ensinos e encorajar a vigilância dos irmãos, tendo em vista a segunda vinda do Senhor. Então vamos para a questão número 5. Questão número 5. Como fizeram os demais apóstolos, Paulo, Tiago e Pedro, João, em suas epístolas, faz questão de abordar o perigo dos falsos mestres que eram conhecidos de seus leitores. Resposta certa ou errada? A resposta está certa, né? Na página 165 nós vamos ter essa análise, na página 165 tem essa análise referente a esse objetivo de João quando escreveu a sua carta. Questão número 6. Judas encerra sua epístola escrevendo o que possivelmente era um cântico daqueles dias, uma expressão de adoração, dando honras e glórias a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Resposta certa ou errada? Resposta certa, né? Na página 176, no tópico Doxologia Final, nós vamos ver essa análise do comentarista do nosso módulo, da nossa lição, em que ele diz exatamente isso, que Judas encerra a sua epístola escrevendo o que possivelmente era um cântico daqueles dias, uma expressão de adoração, dando honras e glórias a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Bom, a nossa prova é na próxima semana. Estude essa revisão no intuito de ajudar no direcionamento do estudo, né? Mas o ideal é que você leia o módulo, que você assista as videoaulas e com isso ganhe as condições necessárias para poder fazer uma excelente prova. Que Deus te abençoe, estude bastante e não deixe de comparecer no dia da prova para poder estar fazendo a sua prova, que eu tenho certeza que será uma boa prova. Fique com Deus
e na paz de Cristo.